E sobre o palestrante, né? Leonardo Augusto Guzmão Tavares Borges, graduado em enfermagem obstétrica pela UFES, especialização cardiovascular pela Escola Médica Santa Casa de Misericórdia, mestrando na Universidade Uninorte e curso em gestão pela Fundação Dom Cabral. Dedica sua carreira em ser exímio contribuinte com o crescimento da enfermagem. Atuou como consultor técnico da Johnson Johnson, formatou e implantou o plano assistencial na unidade de clínica geral da UCAM. Organizou processos de trabalho e assistência multi e interdisciplinar na unidade básica de saúde no município de Vila Velha. O tema, Giovana? Desafios da atenção primária no enfrentamento à pandemia. Então, esse é o tema do Leonardo, um tema muito importante. Fique à vontade, podemos começar. Bom, muito obrigado, Jeane, pela apresentação. Obrigado a todos os participantes, aos amigos, né, aqui presentes. Eu agradeço cada um deles que contribuiu com as suas perspectivas de vida, com suas perspectivas profissionais, que incrementaram também no meu crescimento profissional. Né? Nós todos tivemos uma grande e exímia oportunidade de compartilhar momentos de crescimento, né? E isso vem a favorecer a enfermagem como um todo. Isso vem a favorecer o crescimento, né, dessa profissão tão exímia e tão importante para o cenário, né, da saúde, não somente no Brasil, mas também no mundo. Isso vemos hoje, né, com mais exatidão devido à questão da pandemia, né, onde a enfermagem ela foi tão importante e tão decisiva no salvamento de vidas às pessoas acometidas por essa pandemia. Bom, entrando no assunto com relação à questão dos enfrentamentos, né, dos desafios aos enfrentamentos mediante a pandemia, eu acho que cabe um breve histórico dos acontecimentos dessa pandemia no cenário não somente nacional, mas também mundial. Bom, final de dezembro de 2019, iniciou-se, na verdade, uma incógnita, né, no cenário da China, onde nós tivemos alguns relatos de doenças respiratórias de caráter desconhecido que surgiram na região de Wuhan, né, da China. No dia 31 de dezembro, né, o Escritório Nacional de Saúde da China, no município de Wuhan, ele relatou à Organização Mundial de Saúde o surgimento de uma pneumonia com caráter etiológico desconhecido. No dia 9 de janeiro de 2020, já surgiram outros pacientes em Wuhan, também com característica de pneumonia grave, e essa pneumonia já sendo detectada um vírus, né, que era um vírus mutagênico do coronavírus, que era o SARS-CoV-19, como ele foi batizado. No dia 27 de janeiro, isso já se alastrando pela região de Wuhan, foi-se detectado um alto risco para contágio, né, e um surto nessa região. Né? No dia 30 de janeiro, declarou-se pela Organização Mundial de Saúde um surto na região de Wuhan do SARS-CoV-19, e isso traria risco pandêmico. As iniciativas brasileiras, né, do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde no estado do Espírito Santo,
desde dos meados de janeiro, final de janeiro, 24 de janeiro, 25 de janeiro, já se montaram centros operacionais de combate, né, estratégico à emergência do coronavírus. Né? Esse Centro Operacional Emergencial, que é o COI, nos Espíritos Santos, foi articulado para que houvesse a construção desse COI-ES, juntamente com vários profissionais ligados à característica infecciosa e estratégica no nosso estado, né? Startando todos os demais municípios do Espírito Santo. Mediante essas perspectivas e mediante o avançar do coronavírus no Brasil, inúmeras perspectivas com relação à questão desse combate nas melhores estratégicas, no plano contingencial, elas iniciaram-se as discussões mediante as experiências que estavam sendo vividas nos países que primeiramente estavam sendo alastrados por esse vírus, né? Então, nós temos da China, ele migrou para a região, né, do oeste, do leste chinês, depois para o oeste chinês, tendo acesso à Europa e acometendo os países europeus, né, dos Balcãs, atingindo a Itália, que foi um dos países que mais foi acometido, juntamente com a Espanha, né, alastrando a Inglaterra, norte da África, e assim chegando nos Estados Unidos, né, com uma característica com mais força em meados de fevereiro, né, e já no Brasil nós tivemos as perspectivas no final de fevereiro para início de março de contágios. E, mediante isso, as iniciativas do governo estadual, né, que compilaram na construção das notas técnicas estaduais e acabaram favorecendo, norteando, né, os municípios num plano de enfrentamento, foram desenvolvidas inúmeras estratégias essas que envolviam as classes interdisciplinares, né? Como o plano de enfrentamento estava direcionado a um processo infeccioso e a promoção da saúde, a prevenção das doenças, no caso, trabalho esse desenvolvido pela APS, era um trabalho extremamente decisivo para que pudéssemos controlar o avançar do surto, né, pandêmico. E esse surto pandêmico, lógico, tivemos inúmeras controvérsias em relação às tratativas pela própria mídia, né, que influenciaram muitos comportamentos da população, mas na APS a nossa meta era salvar vidas, né? O trabalho a ser desenvolvido, o trabalho que foi vinculado, né, e que foi contingenciado a nós, era simplesmente salvar vidas. Então, a partir do momento do decreto estadual, né, isso ocorrendo em meados de março para abril, as unidades básicas de saúde, não somente do município de Vila Velha, mas de toda a região do Espírito Santo, eles se mobilizaram, né, aonde foram suspensos todos os atendimentos de rotina, e daí ganhou-se a tarefa de enfrentar o coronavírus como uma forma de prioridade a evitar com que esses pacientes chegassem em estágios de agravamento, né? Esses estágios de agravamento que são mencionados pela própria literatura, né?
o aspecto respiratório, em média de 7 a 9 dias, a perspectiva do paciente evoluir com um quadro de melhora do quadro clínico no 14º dia. Isso daí oscilou bastante mediante a característica clínica, mediante a característica fisiológica, né, de cada indivíduo. Mas a perspectiva média de atuação da própria APS era tentar chegar às famílias, tentar chegar à população ainda no 7º dia, para que antes do processo de agravamento, que girava em torno do 9º, 10º, 11º dia, esse paciente chegasse num grau avançado de complicações respiratórias e daí acabar favorecendo com o aumento da perspectiva de óbito, né, de não recuperação desse paciente. Foi muito difícil, foi árduo o trabalho, nós tivemos inúmeras dificuldades essas pelos próprios profissionais de saúde, que num primeiro momento, no momento imediato ao decreto estadual, nós tivemos a liberação de insumos, de EPIs, e pela grande e o aumento da procura, né, pelas unidades básicas de saúde, nós tivemos um consumo também muito grande e a reposição acabou demorando um pouco. Então, nós tivemos que priorizar um pouco os nossos atendimentos e aí os gestores das unidades de saúde, com a perspectiva de beneficiar não somente o munícipe, mas também evitar os danos ocasionados pela pandemia nos riscos ao processo de infecção dos próprios trabalhadores de saúde, nós desenvolvemos um perfil de rodízio profissional. Rodízio profissional esse que nós reduzimos o nosso perfil dos trabalhadores ao máximo possível nas unidades de saúde, onde nós tínhamos equipes para o coronavírus, direcionados ao coronavírus, e nós tínhamos equipes que atendiam às demandas, né, da população. Porque aquele hipertenso que está com crise hipertensiva não parou de chegar, ou aquele paciente diabético que teve processos de hiperglicêmico e muitas vezes distúrbios hidroeletrolíticos, eles também não pararam de chegar. Então, para que nós conseguíssemos atender a essas perspectivas em meio à pandemia, nós tivemos que criar estratégias de combate, enfrentamento de guerra mesmo, né? Essa foi uma das nossas conversas com os nossos servidores, que nós estávamos num momento de guerra ao vírus coronavírus. Com base nos elencados, as estratégias desenvolvidas, a suspensão dos atendimentos eletivos e as priorizações das urgências e emergências foram cruciais para que nós diminuíssemos o impacto, né, da morte de pessoas, né, durante esse percurso. Nós conseguimos também desenvolver uma reorganização dos nossos processos de trabalho, né? Hoje, já era esperado, mas não nesse curto espaço de tempo, o processo das teleconsultas, né, e do teleatendimento, né? Nós estamos vivendo aqui uma webconferência. Talvez, se não tivéssemos esse start do próprio coronavírus, talvez nós não estivéssemos conversando aqui hoje, né? Porque isso nos foi favorecido por uma pressão momentânea para que nós desenvolvêssemos essas ferramentas paliativas. E a teleconsulta, o teleatendimento também não foi diferente. Nós desenvolvemos ações
que foram usadas também na própria França, na própria Itália, e além da Espanha, que eram ações de monitoramento à distância desses pacientes. Nós desenvolvemos o monitoramento à distância via telefone, né? Então, a gente liga para esses pacientes que buscaram o serviço de saúde até a confirmação deles, né, para o coronavírus. Caso eles sejam positivos, nós damos continuidade a esse monitoramento até o estado de melhora desse paciente nas perspectivas dos 14 dias após os primeiros sintomas. E caso negativo, esse paciente ele é monitorado fora da perspectiva do coronavírus, mas mediante melhora do quadro clínico. Então, foram estratégias fabulosas de acesso, na minha opinião, com relação aos pacientes, né, da APS, e podemos ir à casa das pessoas com muito mais facilidade, através, né, desses mecanismos tecnológicos. Já existem projetos na Prefeitura de Vila Velha, e eu achei isso fabuloso, da Instituto de smartphones, para que possamos estar tendo acesso aos pacientes via WhatsApp, webconferência, enfim, nós possamos consagrar teleconsultas de formas mais efetivas, né? E o acesso, não somente do município, mas o acesso da equipe de saúde aos mesmos com muito mais facilidade. Então, foi um ganho muito grande, né, que nós tivemos, né, nesse momento de pressão ao combate do coronavírus. Nós conseguimos desenhar uma linha assistencial de forma diferenciada e inovadora, né? O acesso desses munícipes durante esse período de pandemia, pelo fato de diminuirmos os atendimentos das consultas de rotina, nós tivemos que favorecer o monitoramento desses pacientes, mesmo que à distância, né, de uma forma segura para o paciente, principalmente, e segura de forma documental para o profissional de saúde. Então, nós criamos uma rotina via as portas de entrada da unidade de saúde, que uma delas é a própria farmácia, onde o paciente leva a intenção dele da medicação, com uma ficha de controle, né, de pressão e glicose, aqueles que têm aparelho de pressão em domicílio, aqueles que têm aparelho de glicose em domicílio, eles cheiram, né, controle, entram juntamente com a sua cópia de documentação na própria farmácia, e os médicos fazem o monitoramento pressórico e clínico desses pacientes à distância, né? Isso foi uma forma de não deixar assistidos, uma forma de não deixar pacientes desassistidos, mediante a questão. Leonardo? Oi, estou te ouvindo. Está travando um pouquinho. Voltou. Voltou. Só estava a sua imagem travada, a voz estava. Tem pessoas falando que não ouviram. Se você puder repetir. Claro. Nós temos um plano para que, com as consultas, elas foram suspensas, as consultas eletivas, as de rotina foram suspensas, para que não sejam assistidos, nós estamos no plano de ação, né? E documentação, juntamente com a sua
documentação do SUS, além da documentação do cartão SUS, esse paciente ele tem uma infecção anterior e Leonardo, talvez a melhoria da desculpa intervir. posicionar, talvez seja questão da internet, porque o meu sinal aqui realmente ele está muito bom. Tava travado, agora que voltou. A sua voz está falhando um pouco. Será que melhorou? Melhorou muito. Melhorou? Sim, melhorou muito. Ótimo. Então, eu mudei o servidor aqui de internet, enfim. Jóia. Então, nesse plano de contingenciamento, nós criamos um acesso desse paciente ao monitoramento à distância, não por teleconsulta e não por teleatendimento, mas um atendimento à distância. Qual foi a forma criada? Nós solicitamos com que os pacientes fizessem o controle da pressão arterial e o controle da glicose numa ficha própria da Prefeitura de Vila Velha. Esses pacientes, eles fazem um monitoramento em domicílio, aqueles que têm aparelho de pressão, aqueles que têm aparelho de glicose e que fazem um controle, né, rotineiro. Eles apresentam essa ficha de controle mais a intenção medicamentosa, ou seja, eles recorrem aos medicamentos de rotina dele, mais a ficha, mais o cartão SUS. Isso vai para a farmácia, onde a equipe farmacêutica monitora o consumo medicamentoso desse paciente, passando por esse primeiro filtro, né, da permissão da liberação da medicação para esse paciente, vai para o serviço administrativo, onde nós temos o acesso dos prontuários do paciente, e aí a equipe assistencial faz esse monitoramento, né, faz o controle da pressão, faz o controle, né, glicídico desses pacientes e fazem as renovações da receita, caso os pacientes equilibrados, caso o paciente não esteja com a sua fisiologia equilibrada mediante o descontrole hemodinâmico, nós chamamos o paciente, né, na unidade de saúde para que o médico, mediante a demanda espontânea, possa estar fazendo um interrogatório melhor nesse paciente e até mudando a medicação, caso necessário, né? Foram estratégias como essa que nós evitamos muitos surtos de picos hipertensivos e surtos de picos glicídicos, né, desses pacientes, para que não viessem a encharcar ainda, né, mais os PAs, né, que já estavam abarrotados de atendimento de pacientes com Covid. Então, essa foi uma das medidas encontradas para o combate, né, dessas perspectivas a esses pacientes. Nós também, constantemente, nós tivemos mudanças nas nossas ações mediante a apresentação das notas técnicas estaduais que foram liberadas e aí nos reorientaram, né, nas ações que nós tínhamos que desenvolver, né, as condutas a serem adotadas, até a perspectiva terapêutica a ser adotada, né? Tivemos marcos aí com relação à questão do consumo da cloroquina, da ivermectina, né, da prednisolona, enfim, nós tivemos marcos definitórios, né, de uso não somente a nível hospitalar, mas também a nível, né, das infecções, dos quadros das síndromes gripais leves, né, na própria atenção básica. Foi extremamente conturbado essas nossas ações, porque em um dia nós estávamos desenvolvendo uma determinada ação,
2, 3 dias depois estava saindo uma nova nota técnica que nós tínhamos que nos reorganizar, reler o processo de trabalho, né? E isso foi constante. Nós estamos já há 5 meses no combate ao coronavírus, né, de forma efetiva, e hoje a gente vê que todas essas ações, todos esses movimentos, eles foram extremamente valorosos. Aqui no estado, né, do Espírito Santo, nós tivemos uma melhora considerável do número de casos, né? Aqui no município de Vila Velha, que foi um município onde nós tivemos uma das maiores estatísticas, né, do estado, pelo nosso perfil populacional e pelo nosso quantitativo populacional. Somos o estado também, né, de maior população, né, do estado do Espírito Santo, e isso veio ainda nos favorecer a um desafio, né, muito maior. Então, sim, nos nossos índices já melhoraram bastante. A nossa perspectiva de melhoria, ela é gradual, né? Nós desenvolvemos um plano contingencial para que voltássemos às atividades, né, rotineiras, né? Essa nossa atividade rotineira, ela tende a, de acordo com as perspectivas estatísticas e de acordo com o ganho, né, desse combate ao enfrentamento do coronavírus, as nossas perspectivas eram voltarem, né, gradualmente e de forma até estabilizar a normalidade, como é o que todos nós desejamos, né? Então, todos os profissionais de saúde, né, da unidade hoje já voltaram a trabalhar, né? Nós, graças a Deus, né, e a contribuição de todos, os nossos índices de afastamento na unidade de saúde, né, em que eu trabalho foram muito baixos no ponto de vista a perspectiva pandêmica, né? Acho que nós tivemos 6 casos confirmados na unidade de saúde, né? De um número de profissionais superior a 40, né? Então, foi um pouco mais de 10% dos nossos profissionais de saúde, mas são eles que são, né, nós que somos os mais expostos, né, a essa pandemia. Então, eu tenho isso como um ato vitorioso, né, conquistado pela equipe, de termos índices baixos, onde nós tivemos determinados centros de saúde com um índice de afastamento próximo a 40%, né, 45%. Então, nossos índices acabaram sendo baixos durante todo esse processo pandêmico. O teleatendimento, ele está vigorando, né? Nós estamos desenvolvendo esse monitoramento, né, por telefone aos munícipes, todos os casos que são confirmados, independente se tiveram acesso à saúde pública ou se tiveram acesso à rede privada, eles estão sendo monitorados, né? Cada unidade de saúde, ela atende os pacientes da perspectiva regional em que ela atua. Então, é uma estratégia realmente que a PS tem que estar sendo muito valorosa, muito trabalho, né? O contato por telefone, ele é dificultoso. Infelizmente, muitas pessoas não atendem o telefone. Infelizmente, nós ainda, pelo fato de existirem muitos golpes por telefone, tem pessoas que acham que nós estamos buscando informações de saúde para desenvolver algum golpe. Nós ainda tivemos isso, né, já relatado, e as nossas ações que vêm a contribuir para o munícipe,
né, vinculada à própria PS, é justamente orientar o afastamento, né, social, né, é a prerrogativa máxima, onde nós orientamos isso todos os dias, os munícipes. Eu participo de alguns grupos da própria comunidade, né, como um representante do Centro de Saúde, da Unidade de Saúde de Santa Rita. Eu participo de alguns grupos comunitários, né, mais como um divulgador de informações em saúde, né? Eu não atuo nos problemas do bairro, eu atuo como um divulgador. Então, eu uso essa porta de entrada que me permitiram para que eu possa divulgar ações, possa divulgar momentos, né, direcionados à promoção da saúde e à prevenção de complicações. E no coronavírus, eu tenho usado isso como uma arma estratégica extremamente valorosa, né? Reforçando o distanciamento social, reforçando a perspectiva das complicações pandêmicas, reforçando a perspectiva da transmissão comunitária, né? Então, essa telecomunicação, mediante as redes sociais, ao WhatsApp, elas têm ganhado muita força nesse momento e nós estamos aproveitando essa perspectiva estratégica para que a gente possa também ganhar, né, na verdade, uma maior voz para promovermos melhor a saúde e prevenirmos mais as complicações inerentes à saúde desses pacientes. Agora, itens importantes que não pararam e não cessaram, mesmo que na rotina, né, dos processos pandêmicos, são os atendimentos a gestantes, né? Infelizmente, muitas mulheres engravidaram nesse momento, né? Foi um desafio muito grande, foi atuar com gestantes nas unidades de saúde, né? Evitando com que elas se contagiassem, né? Promovendo um controle da entrada de pessoas e da saída de pessoas, lembrando-as de que elas estavam sob risco inerente, né, dentro do ambiente de uma unidade básica de saúde, né, considera-se como um dos locais de maior risco à contaminação do coronavírus, uma vez que lá era referência para o acesso desses pacientes. Então, nós deixamos os pacientes, né, bem orientados em relação a isso. Nós desenvolvemos critérios para estar entrando dentro das unidades, onde o nosso serviço de portaria foi extremamente importante. Então, entrou independente da atividade que fosse desenvolver na unidade de saúde, sendo profissional de saúde, médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, todos que tinham acesso à unidade de saúde tinham que passar pelo porteiro, onde ele media a temperatura desses pacientes com aquela pistola térmica, né, por radiofrequência. Nós conseguimos medir a temperatura desses pacientes, dos funcionários, né, e também já entrava na unidade de saúde higienizando as mãos com o álcool 70, onde ele tinha, né, essa função que fora determinada para que fizesse a todos que entrassem na unidade de saúde, para que a gente entrasse na unidade de saúde com uma segurança maior, né, de contágio externo. Além disso, as gestantes, nós organizamos espaços específicos de acomodação a essas gestantes, onde elas ficavam, era privativo a elas, né, ninguém mais poderia ter acesso àquilo ali, senão elas, pelo fato de nós desconhecermos o efeito, né, do coronavírus no primeiro trimestre de gestação, né? O nosso maior receio foi devido ao surto de Zika vírus,
que nós sabemos dos efeitos, né, cefálicos pelo Zika vírus, e isso nós começamos a especular também pelo próprio coronavírus. Nós não sabíamos qual era o efeito. E assim, nós acabamos de favorecer para conferir até uma segurança maior a essas pacientes, né? Era uma preocupação grande que nós tínhamos, né? Eu vejo que em relação à questão do acesso aos hospitais, né? Estão perguntando aqui com relação ao acesso dos hospitais. Bom, os critérios, né, adotados para isso foi feito, né, junto ao COIS, que é o Centro, né, de Operação. Ele determinou que esses pacientes, né, passassem por uma linha assistencial devida, né, onde isso desse uma certa rapidez. O primeiro ponto de acesso normalmente é pela atenção básica, né? Muitos pacientes também tiveram acesso pelo PA, mas a maioria dos acessos era para atenção básica. Então, um dos momentos contingenciados pela Secretaria Municipal de Saúde foi determinado que, a partir do momento da constatação da síndrome gripal, seja ela leve ou moderada, esse paciente era encaminhado para o pronto atendimento, para ele ser monitorado por um período de tempo, né, 6 horas, 12 horas, caso houvesse piora, né, esse paciente já era removido para a rede hospitalar, né, que inicialmente, nossos centros de referências era o Jaime dos Santos Neves, que virou o centro de tratamento de Covid, mas foram desenvolvidos várias outras vagas de acesso à rede estadual, né? Tivemos pacientes que foram direcionados para outras instituições de saúde, né? Isso era mediado via regulação. Os acessos desses pacientes com quadros graves, né? Eles eram tratados, né, nos hospitais, e nesses hospitais eles se mobilizavam para que fossem curados, e dessa cura voltaria para a própria ATS para manter esses pacientes em tratamento, em acompanhamento, para evitar possíveis agravamentos pós alta desses pacientes. Graças a Deus, com relação à questão dos acompanhamentos dos pacientes e das tratativas, nós não tivemos, né, pelo menos no município de Vila Velha, até onde eu sei, na unidade onde que eu gestoro, né, eu sou gestor, nós não tivemos falta de EPIs, né? Nós tivemos, como eu falei no início, a perspectiva de uma pequena escassez nos 10 primeiros dias pós o início do surto aqui na região de Vila Velha, da Grande Vitória. Nós tivemos uma pequena escassez, onde nós tivemos que direcionar esses nossos EPIs para o grupo de Covid, né? Como eu falei para vocês, né, eu acabei organizando a unidade de saúde em 2 grupos, o grupo do Covid e o grupo da demanda, né? Aqueles que estavam atendendo as urgências, né, da síndrome gripal, eles é que recebiam os EPIs justificáveis para aquele tipo de atendimento. Os demais, né, que ficavam afastados após a redução do quantitativo de funcionários dentro da unidade de saúde, eles acabaram se mantendo com os EPIs, né, vinculados ao não atendimento de Covid. Máscara simples, e não precisavam de capotes, né, pelo afastamento social
que nós formamos barreiras dentro da unidade de saúde. Os que estavam atendendo o Covid recebiam os capotes, recebiam os EPIs, né? E, como está sendo falado aqui para a colega Tânia Mara, a falta dos EPIs realmente foi um problema mundial, né? Um problema mundial que nós tivemos que desenvolver ações específicas administrativas para evitar o consumo desnecessário. Então, essa foi a meta de trabalho, né, desenvolvida por nós. Foi por isso a necessidade de diminuir a quantidade de servidores nas unidades de saúde, diminuir a rotina, né, propriamente dita, né, e aí causar esse rodízio, né, das ações desses servidores para que pudéssemos usar o mínimo possível de EPIs e nos resguardar aí até o momento, né, da resolutiva dessa pandemia, né? Então, foi extremamente complicado, foi árduo, foi uma situação extremamente danosa ao servidor, que ficava preocupado de estar pegando coronavírus, de passar coronavírus para os seus familiares, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha que estar ali atendendo, porque nós éramos o soldado da ponta, né? Nós estávamos num fronte de guerra e éramos nós os soldados, então nós não podíamos recuar, né? Para que nós pudéssemos salvar o máximo de vidas possível, né? Essa foi a nossa meta de trabalho, essa foi a nossa meta quanto profissional de saúde, e essa foi a nossa meta de honra, né? Para que nós salvássemos o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que a enfermagem ganhou muito com isso, né? A enfermagem ganhou muita voz e acabou ganhando também muita expertise nesse processo de enfrentamento, né, à pandemia. Como está sendo colocado aqui, realmente vai ser um legado que nós vamos carregar, de nós conseguirmos ter feito parte dessa história, né, de combate a um vírus, e que foi foram planos e foram mobilidades desenvolvidas que nós conseguimos controlar, que o Brasil, né, com essa perspectiva territorial continental, nós tivemos uma perspectiva de controle dessa pandemia, mesmo, infelizmente, com um grande número de mortos, né, a gente sabe disso, mas nós tivemos índices ainda menores que países de primeiro mundo, né? Então, e a nossa condição, nosso perfil populacional, comparado ao perfil europeu, o perfil sul-americano, a gente sabe que existem algumas carências ainda, tanto sociais, quanto físicas, né, nutricionais, que eram um dos grandes receios nossos com relação aos índices de mortalidade em serem altíssimos, né? Na região em que eu trabalho, na região de Santa Rita, era uma grande preocupação minha, porque é uma região carente, é uma região de grande carência nutricional, né? E de um grau populacional de idosos elevado, além da perspectiva educacional, né, instrucional, né? Então, nós temos um grande número de idosos, temos uma grande carência fisiológica, com uma perspectiva, né, ainda geográfica desfavorável, né, onde as pessoas moram todas aglomeradas. Então, foram medidas árduas, diárias, né, que eram feitas, orientações diárias, momentos
de favorecimento populacional com relação às instruções corriqueiras e repetitivas para que evitássemos todas essas complicações e os índices falam por si só. Acho que a gente conseguiu superar, acho que nós conseguimos favorecer um menor impacto, né, do coronavírus mediante ao tudo que favorecia a esse agravamento. Eu acho que nós conseguimos combater, né? Giane? Obrigada, Leonardo. Nossa, que bom, né? Ouvir esse depoimento e pensar, né? E refletir o quanto o papel da enfermagem foi relevante nesse momento, né? O quanto a enfermagem ganhou destaque e realmente vocês trabalharam como heróis, serão os nossos heróis, estão aí na linha de frente. Eu só tenho a agradecer por esse depoimento, palestrante extremamente dinâmico, conseguiu falar das informações, né? E ainda interagir aí com o chat. Estou tentando me inovar também, né? Tá vendo? A gente está aprendendo, né? O novo normal, né? É esse tipo de palestra agora, interativa. Muito, muito lindo, assim, ouvir, né, esse depoimento, saber o quanto foi cruel, mas o quanto você está agradecido disso também, né? A gente consegue perceber pelos seus olhos que está cansado, mas está feliz, tem sensação de missão cumprida, né? Porque é o papel da enfermagem, é o papel do profissional da área da saúde, é esse cuidado, esse amor pelo outro, né? Amor pelo cuidado com o outro. Eu só tenho a te agradecer por esse convite, essa excelente explanação que você nos deu, né, sobre a situação aí de Vila Velha. Quanto às perguntas, eu acredito que foram todas respondidas, né? Você disse sobre a questão dos EPIs, que já foram resolvidas, a situação já foi resolvida, sobre a questão do monitoramento do pulmão, que eu não sei se ficou bem esclarecido para o Márcio, mas ele havia feito o seguinte questionamento, né? Vocês encontraram soluções para monitorar a questão de glicose, pressão, né? Aí ele questionou pelo pulmão, como que seria esse monitoramento, porque muitas das situações aconteceu que as pessoas, quando chegavam aos hospitais, já iam direto para a intubação, né? Então, esse foi o questionamento dele. Mas aí eu não sei, eu acredito até que as pessoas omitem um pouco a situação, né? Eu até posso compartilhar algumas situações de pessoas conhecidas, próximas, que sabiam que estavam e falavam, não, melhor não ir para o hospital, segurando em casa até o último momento, né? E aí, quando ia, já ia entubado logo, né? Infelizmente, essa é uma realidade, né? Nós desenvolvemos na nossa sala de enfrentamento do Covid, que nós construímos na nossa unidade, a gente conseguiu um saturímetro, né? Nós tínhamos aparelho de pressão, aparelho de glicose, termômetro e um saturímetro juntamente com uma bala de oxigênio, onde, mediante a avaliação do enfermeiro e do médico, esses materiais e esses equipamentos eles eram favorecidos, e dali nós conseguimos estratificar esses pacientes, né? É nesse momento de avaliação, né, corpo a corpo, que nós conseguimos estratificar esses pacientes e dali desenvolver o quanto esse paciente ele precisa voltar para casa, né? Ou esse paciente precisa ir para o pronto atendimento, para que do pronto atendimento ele seja estratificado novamente e, caso seja, fosse internado. Então, existem essas fases que devam ser seguidas para que a gente possa acompanhar a evolução do coronavírus nesses pacientes. Existe uma perspectiva estatística, né, que a gente não tem ela certa, mas há uma perspectiva que mais de 80% da população brasileira que teve e que vai ter contato ainda com o coronavírus vai passar assintomático, não vai sentir nada, né? Desses 20%,
A maioria, 10 a 12%, vai ter a perspectiva de um incômodo, um mal-estar, né? Enfim, esses 7%, né, que vão estar com uma síndrome gripal, né, a maioria deles vai ter síndrome gripal leve e alguns deles vai ter síndrome gripal grave, né? Que aí esse processo de estratificação ele tem que ser avaliado pelo profissional de saúde e corpo a corpo, tete a tete. Pela Sim. teleconsulta e pelo teleatendimento, esse é um ponto de partida de monitoramento. A gente vai conseguir ter parâmetros desse indivíduo, mas que são relatados pelo próprio paciente. É uma anamnese que a gente faz, né? É o primeiro momento. Na universidade, a gente aprende na semiologia, né, a desenvolver a anamnese e o exame físico. Na telemedicina, né, na teleconsulta, no teleatendimento, a gente acaba buscando informações através da investigação via telefone, parâmetros que nos subsidiem se esse paciente está tendo complicações ou se ele não está tendo complicações, né? Se a respiração dele está profunda, está difícil, se ele está tendo febre, qual é o valor da temperatura que esse paciente está? É uma febre que ele acha que está com febre ou é uma febre aferida, né, por um equipamento? Tudo isso importa, né? Se ele está tendo o que nós chamamos de acrocianoses, né, que são as unhas arroxeadas, não pelo frio, isso tem que estar muito bem claro, não é pelo frio, né? Um paciente aquecido, está no leito da sua casa, está sentindo calor, está suando e ainda está com cianose de periferia, as unhas estão roxas. Ou seja, o processo de oxigenação e a perfusão, né, do sangue pulmonar está comprometida. Então, um profissional de saúde que faz essa investigação, ele usa todos os mecanismos e todos os seus conhecimentos que são ofertados na base, né, da graduação, né? Semiologia, fisiologia, né? A essa interpretação na fala do paciente, no que ele está sentindo, isso daí nos dá o primeiro passo para que a gente possa rastrear esse indivíduo e daí solicitar com que ele apareça no centro de saúde, compareça à unidade de saúde, para daí uma avaliação física, né, presencial. E daí a gente inicia o processo de estratificação desse paciente e conduz o caso na melhor forma para que haja segurança para o mesmo. Então, essa é a nossa meta, esse é o trabalho que a gente tem sido feito. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Gratidão por essa palestra, por essa explanação aí tão bem feita, tá? Tânia, só está pedindo aqui que você explique sobre o isolamento domiciliar após retorno da internação, a APS monitorava as pessoas. Tá. O paciente que é constatado COVID positivo, né? Pela literatura, as informações que nós temos hoje, que o ideal é que o paciente ele mantenha-se em isolamento social, em afastamento social, por no mínimo 14 dias. Né? Após o 14º dia, a gente sabe que esse paciente ele já adquiriu anticorpos, e esses anticorpos auxiliam no controle desse coronavírus, né? Do controle do processo infeccioso. Né? E aí esse paciente ele não sofreria, né, com o vírus, né, no caso de um processo de infecção. O que não podemos deixar de mencionar é que, mesmo depois desses 14 dias, o ideal é que ele ainda mantenha o afastamento social, que ele use máscaras, né? Que ele continue tendo as precauções de higiene para que evite de estar sendo um veículo de transmissão.
mesmo que ele pegue o coronavírus, ele adquira o coronavírus, o organismo dele vai combater, mas que ele não passe para uma outra pessoa, não seja uma ponte de contaminação desse coronavírus, né? Já sabe-se hoje que o coronavírus, nós temos relatos e nós temos documentos de reinfecção por coronavírus, né? Então, isso já está ganhando na mídia, né? E essa é uma perspectiva que nós temos que tomar, mostra que nós temos que continuar tomando ainda muito cuidado, tá? Até as pessoas serem vacinadas, até as pessoas poderem, né, ficar imune ao coronavírus, aos riscos inerentes, né, à gravidade da síndrome gripal, e principalmente evitem de contaminar idosos, né, e crianças e pessoas obesas, que hoje é o perfil de maior acometimento na saúde, que nós temos relatos do perfil do biotipo, né, do perfil do biotipo dos pacientes que são acometidos com a síndrome gripal grave. Então, o que a gente pede e a gente continua ainda valorizando é manter o afastamento social, manter o uso da máscara, caso, né, tenha que se dirigir, caso tenha que trabalhar, o mundo não pode parar, as pessoas precisam trabalhar, né, a roda precisa girar, e as pessoas precisam evitar com que contamine outras pessoas que, infelizmente, não tenham a mesma imunidade que ela, e muitas vezes podem morrer por conta disso. Então, é uma questão de corresponsabilização social. Eu falo muito isso com os munícipes, né, no local onde eu trabalho, que eles são corresponsáveis pela vida das pessoas, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que ofertar como educação em saúde, né? A gente reforçar o papel, né, da atenção primária, reforçar o papel, né, dos profissionais de saúde de não serem responsáveis sozinhos, mas corresponsabilizar o próprio cidadão com a sua própria saúde. Né? Exatamente. É o nosso papel, né? Enquanto parte integrante da sociedade, né, Leonardo? Eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar aqui à noite. O Márcio está perguntando se é verdade que no momento de pico, hospitais lotados, que médicos analisam quadros clínicos, idade, comorbidade do paciente, decidiram... Oi, desculpa. Tô ouvindo. Que decidiram priorizar os com menos comorbidades e mais chances de viver? Olha, eu também trabalho em hospital e eu também vivi algumas realidades a nível hospitalar e em nenhum momento isso foi mencionado. Nenhuma equipe de saúde, nenhum profissional de saúde responsável com relação às suas ações em saúde desenvolveu isso, né? Muito pelo contrário. O nosso maior ganho, a nossa maior vitória era simplesmente salvar o máximo de pessoas possível. Foi isso que nós tratamos a todo momento, foi isso que nós lutamos a todo momento, né? O que os trabalhadores de saúde, os enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que foram, né, profissionais extremamente importantes na atenção terciária, lutou foi contribuir com que houvesse o mínimo de mortes possível. Essa era a nossa meta, né? Essa era a nossa meta de trabalho, né? Nós até quando eu chegava no plantão, a nossa meta de trabalho era: hoje não morre ninguém. Era a meta que a gente tinha para trabalhar. Era para que não deixasse ninguém morrer naquele momento. Essa era a nossa luta, todos os dias. Que lindo, vamos continuar, né? Vamos continuar em oração juntos para que isso passe